Capítulo 151 Operação Renal. Depois de chegar à suíte presidencial no hotel, Chen Shen primeiro prestou todo o quarto. Depois de se certificar de que não havia câmeras instaladas aqui, Chen Cao apareceu e colocou o inconsciente Sluane Blanc na banheira do banheiro. Como se tratou de um hotel 5 estrelas, todo o quarto estava decorado com atenção. Até a banheira era durável e grande o suficiente para acomodar 2 pessoas. As paredes do banheiro eram de vidro translúcido, situadas no centro do quarto. Podia-se ver vagamente o banheiro, não importa onde se estivesse. Vendo esse design, Chen Shen não pode deixar de refletir que era realmente apropriado para esse dandy que eles tinham em mãos. Depois disso, ele ligou para a recepção. Em pouco tempo, um atendente do hotel trouxe uma dúzia de bandejas de gelo. Depois de agradecer e dar gorjeta ao atendente, Chen Shen trancou a porta e entregou as bandejas de gelo a Chen Cao. Enquanto Chen Cao usava os cubos de gelo, Chen Shen voltou ao banheiro e tirou um par de luvas de borracha e uma máscara da caixa de ginástica com uma expressão estoica. Depois de colocar uma máscara, Chen Shen tirou uma camisa de Sluane e rapidamente desinfetou seu paciente com iodóforo. Afinal, seus recursos médicos eram limitados aqui. Este foi o melhor que Chen Shen pode fazer. Após a desinfecção, Chen Shen usou os dedos para medir a largura de 2 dedos abaixo das costelas inferiores esquerdas do homem. Então, tomando nota desse ponto, Chen Shen recuperou um marcador médico da caixa médica e, a partir do local, traçou uma linha sobre a fossa ilíaca esquerda, até o abdômen inferior. A fossa ilíaca era o osso que sustentava o cinto. Neste momento, Chen Shen traçou uma linha de cerca de 20 centímetros à esquerda. Depois de terminar com o lado esquerdo, Chen Shen traçou uma linha à direita de maneira simétrica. A incisão tinha que ser tão grande para que a operação fosse mais segura. Afinal, a segurança do paciente deve ser garantida. Como faltavam as condições médicas do hotel, Chen Shen não podia usar métodos minimamente invasivos. Depois disso, Chen Shen anotou a hora e injetou um segundo anestésico no homem de meia idade em coma, evitando que o paciente acordasse no meio da operação. Depois de injetar o anestésico, Chen Shen pegou uma toalha fornecida pelo hotel, apoiou a cintura de Sluane Blanc e imediatamente tirou um bisturi número 10, cortando-o suavemente ao longo da linha desenhada à esquerda. Instantaneamente, sangue vermelho escuro fluiu silenciosamente da ferida. Parecia particularmente berrante contra a banheira branca e limpa. Ainda assim, era apenas sangue dos capilares, que era como uma gota no oceano em comparação com o corpo inteiro. Chen Shen pegou um pouco de algodão cirúrgico e limpou a ferida. Depois de confirmar que a epiderme havia sido totalmente incisada, Chen Shen largou o bisturi número 10 e, em vez disso, pegou um bisturi número 11 mais afiado. Ele começou a cortar o tecido subcutâneo. Depois que várias camadas de pele foram completamente cortadas, Chen Shen pegou a peça hemostática e a prendeu na ferida. Então ele usou uma tesoura para cortar a aponeurose oblíqua. Nesse ponto, os órgãos do abdômen de seu paciente estavam completamente expostos. Chen Shen pegou algumas ferramentas e começou a limpar a ferida. Com as mãos, ele tirou o cólon de Sluane do caminho. Só então um objeto envolto em gordura amarela foi revelado a ele. Aquilo era um rim. Chen Shen apalpou o rim para determinar a posição da artéria renal, da veia renal e do ureter. Depois disso, ele limpou a gordura do rim até que os 3 tubos estivessem totalmente expostos. De um modo geral, uma seção mais longa do pedículo renal deve ser preservada durante o transplante renal para facilitar o transplante, mas Chen Shen não pretendia deixar seu querido paciente prosseguir com o transplante. Portanto, Chen Shen primeiro prendeu a artéria e a veia do rim com a peça hemostática e, em seguida, cortou os dutos com um golpe diagonal de um bisturi. De repente, um rim vivo foi extraído. Chen Shen colocou o rim esquerdo de lado na bandeja cirúrgica, pegou o fio de sutura da caixa cirúrgica e começou a suturar a ferida do paciente. Chen Shen suturou com grande concentração. Primeiro, ele parou o sangramento da veia e artéria seccionadas de forma adequada, depois suturou o coto vascular. Depois disso, ele recolocou os intestinos na posição inicial e fez a sutura final da ferida. Quando ele suturou, Chen Shen usou o método de sutura interna em forma de 8, empregando o fio biológico absorvível para fechar a ferida por dentro. Desta forma, o fio não seria visível externamente. Este método de sutura também pode minimizar a formação de cicatrizes. 40 minutos depois, Chen Shen finalmente se endireitou. Diante dele, Sluane Blanc, esse forte Adonis europeu, parecia exatamente como antes. Se uma diferença deve ser apontada, seria que seu rosto estava mais pálido, como alguém que acaba de se recuperar de uma doença grave. Além disso, havia um ferimento de 20 centímetros na cintura esquerda de Sluane. No entanto, isso não acabou. Chen Shen pegou o bisturi número 10 que havia usado agora e cortou ao longo da linha do lado direito. Depois de mais 40 minutos, quando Chen Shen finalmente se endireitou, havia 2 rins na bandeja cirúrgica à sua frente. Ele só não sabia se esse dandy poderia continuar brincando agora que seus 2 rins haviam sumido. Chen Shen balançou a cabeça. Não que ele fosse cruel, mas esse homem o havia provocado primeiro.
Embora tenha sido Paul Blanc quem decidiu capturar Chen Shen, foi o herdeiro da família Blanc quem fez a proposta. Se Chen Shen fosse capturado, era óbvio que uma série de punições extremamente cruéis aguardariam Chen Shen até que ele desaparecesse da face da terra. Agora, Chen Shen não estava nem mesmo atrás da vida deste homem, apenas de seus 2 rins. Chen Shen já estava sendo gentil. Depois de terminar com isso, Chen Shen se virou e saiu do banheiro. Em pouco tempo, ouviu-se um tilentar na geladeira da sala. Chen Cao carregou um balde de cubos de gelo sólidos e os derramou diretamente em Suane. Tudo bem, podemos sair agora. Chen Shen olhou a hora e começou a limpar o lixo médico do banheiro. Ele até colocou intencionalmente um telefone na pia para que Suane pudesse pedir ajuda assim que acordasse. Ao mesmo tempo, Chen Shen pegou o marcador médico e escreveu parabéns na parede. Se a informação fornecida por Little X estava correta, hoje era de fato o aniversário do jovem mestre, Suane Blanc. De acordo com os cálculos de Chen Shen, o efeito do anestésico só passaria em cerca de 1 hora. Depois disso, esse herdeiro playboy acordaria de seu estupor induzido. Naquela época, ele naturalmente saberia o que fazer, então Chen Shen não precisava se preocupar. Quando saíram do hotel, já era tarde da noite. Chen Shen envolveu os 2 rins. Ele não entrou no carro, mas foi direto para uma propriedade particular próxima. Esta mansão privada era a residência da família Blanc. Em outras palavras, Chen Shen havia removido os 2 rins de Suane Blanc bem debaixo do nariz da família Blanc. Conforme Chen Shen se aproximava da mansão, ele podia sentir a óbvia tensão no ar. A notícia do desaparecimento de Suane Blanc chegou a este lugar. Atualmente, a segurança nesta propriedade era muito mais rígida. No entanto, isso não era nada para Chen Shen. Ele imediatamente tirou uma pequena bola branca prateada do bolso e bateu levemente nela. Houve um estalo eletromagnético abrupto. A figura de Chen Shen passou da solidez à transparência, até que ele finalmente se fundiu na noite. Este era o dispositivo de camuflagem do Predator. O princípio por trás deste dispositivo não era complicado. Ele formou um campo magnético ao redor do usuário, tornando o efeito de invisibilidade ao distorcer as ondas de luz ao redor do usuário. Era por isso que essa distorção se tornaria aparente se o usuário encontrasse o fluxo de água, perdendo temporariamente o efeito de invisibilidade. Já era tarde da noite e Chen Shen não precisava se preocupar em ser visto. Ele caminhou até a parede da mansão privada, fez uma corrida rápida e chutou a parede com os 2 pés. Instantaneamente, ele voou mais de 2 metros de altura. Seus braços puxaram o topo da parede e todo o seu corpo virou por cima da parede como se ele estivesse escalando uma grade. Baque! Houve um ruído suave quando Chen Shen pousou levemente no gramado com os 2 pés. Quando ele se envolveu, Chen Shen sentiu que havia um amplo jardim diante dele. Estava repleto de flores coloridas, criando um cenário de tirar o fôlego. A 100 metros de distância, havia uma grande e residencial mansão, como o castelo de uma vila que se elevava sobre um reino de flores. Era aqui que a família Blanc ficava. Capítulo 152, Conhecendo. Ele ainda não foi encontrado. Ok, por favor, olhe com cuidado. Não importa quais táticas eles usaram para sequestrar Suane, ele não pode ser levado por muito tempo. Acho até provável que Suane ainda esteja no prédio, só que ele está escondido. Em uma sala de estudo escura, um velho de cabelos brancos desligou lentamente o telefone com uma expressão grave. O velho estava em seus últimos anos. Quando alguém envelhece, não gosta de luz forte. Portanto, não havia luzes na sala de estudo, apenas o brilho fraco do fogo ardente na lareira. Como muitos idosos, esse velho não gostava muito de instalações como piso aquecido e ar-condicionado. Em vez disso, ele prefere uma lareira. Este permitiu-lhe recordar as memórias de sua juventude. Atualmente, havia um novo arquivo na frente do velho. Havia uma foto anexada ao arquivo, mostrando um jovem com características comuns. Nesse arquivo, o nome desse jovem foi declarado, Chen Shen. Será que pode ser ele? O velho murmurou baixinho. No mês passado, a Mutual Aid Association enviou uma mensagem de que os membros da família Alexander, da família Eduardes e da família Rodrigues, todos baseados em Wall Street, tiveram simultaneamente recuperado a juventude nos últimos meses. No entanto, isso não atraiu a atenção de todos no início. Afinal, havia uma coisa chamada cirurgia plástica neste mundo. Contanto que alguém estivesse disposto a gastar algum dinheiro, não era difícil fazer um velho de 60, 70 anos parecer ter 40 ou 50 anos. Acontece que a maioria das pessoas achava isso desnecessário. Mesmo que parecessem mais jovens após a cirurgia plástica, ainda teriam a idade de sempre. Seus corpos não poderiam se tornar jovens apenas porque sua aparência o fez. Mesmo assim, à medida que todos recebiam sucessivas atualizações de notícias, não conseguiam mais ficar parados. Eles descobriram que os membros dessas famílias não apenas ficaram mais jovens na aparência, mas também melhoraram significativamente sua condição física. Não, mais precisamente, aqueles membros das famílias agora pareciam mais jovens porque a juventude de seus corpos havia sido completamente restaurada.
Em outras palavras, essas pessoas se depararam com uma tecnologia que poderia torná-los jovens novamente. Uma vez que essa conclusão foi tirada, Paul Blanc não conseguiu ficar parado. A essa altura, Paul, que tinha mais de 80 anos, já estava em seus últimos anos. No entanto, ele sempre manteve uma perspectiva otimista. Ele ainda acreditava firmemente que, à medida que a tecnologia evoluísse dia após dia, tecnologias que prolongassem a vida surgiriam mais cedo ou mais tarde. Devido a isso, ele investiu em mais de 10 tipos de tecnologias que podem prolongar a vida útil de uma década atrás. Mesmo assim, o que se seguiu foi um encontro com a cruel realidade. 3 das tecnologias nas quais ele investiu rapidamente anunciaram o fracasso, enquanto outras 4 terminaram da mesma forma no meio da pesquisa. Quanto aos 3 restantes, os pesquisadores pegaram seu dinheiro, mudaram-se para o exterior e mudaram de nome, para nunca mais aparecerem. À medida que essas tecnologias falhavam uma após a outra, o coração de Paul gradualmente caiu no fundo do poço. Finalmente, ele até começou a suspeitar que talvez o mundo nunca permitisse a existência de tecnologias que prolongam a vida. No entanto, não foi até que ele viu a mensagem da Mutual Aid Association que a esperança floresceu lentamente em seu coração. Segundo os dados, a razão pela qual esse grupo de pessoas recuperou a juventude não foi a cirurgia plástica. Em vez disso, foi porque eles foram para a Namíbia e se encontraram com uma empresa chamada Blackwatch. Esta empresa parecia possuir uma tecnologia de prolongamento de vida segura e eficaz. Portanto, depois de investigar o histórico familiar de Shen Shen, um sentimento conhecido como ganância começou a crescer nele. No final, ele concordou com a sugestão da Associação de Ajuda Mútua de que eles sequestrassem Shen Shen para interrogatório. Afinal, como um cidadão comum sem influência na sociedade, a mentalidade de ter sua vida nas mãos de outros deve ter sido arraigada no coração de Shen Shen, mesmo que ele não soubesse disso. No entanto, por algum motivo, depois que Paul deu o comando, o Bureau of Investigation falhou em sua missão. Não apenas isso, mas antes que a notícia desse fracasso se espalhasse, seu filho, Sloane Blanc, desapareceu em plena luz do dia. A primeira coisa que Blanc pensou foi que esta era a vingança de seu oponente. Os olhos de Paul piscaram com um toque de arrependimento. Antes disso, ele havia considerado apenas a possibilidade de prolongar sua própria vida. Tudo isso era tentador demais para ele, que logo veria o interior de um caixão. Portanto, ele recorreu a métodos extremos sem pensar 2 vezes. Ele pensou que seria uma coisa fácil, nunca imaginando isso, ele não apenas falhou em sequestrar seu alvo, mas também conseguiu ganhar um inimigo mortal. Enquanto pensava nisso, Paul pegou o telefone e discou um número no diretório. Sou eu. Por favor, investigue, preciso de todas as informações que você conseguir sobre a Blackwatch Corporation. Suspeito que tenham algo a ver com o desaparecimento de Sloane. Obrigado. Depois de desligar, Paul começou a folhear as informações que já estavam em frangalhos. No entanto, só então, houve uma forte explosão de aplausos atrás dele. Este som veio de trás de Paul, mas ele podia jurar que, desde que se sentou aqui à tarde, nenhuma única alma viva entrou nesta sala de estudo. Se esse som não viesse de seus guarda-costas ou servos, poderia ser. O coração de Paul afundou imediatamente. Ele respirou fundo e lentamente se virou. Instantaneamente, ele pensou ter visto uma figura parada no canto da sala. Não, alguém estava parado lá de fato. O som parecia zombeteiro, mas não importa o quanto o velho olhasse, com sua visão embaçada e esmaecida, ele só conseguia distinguir uma figura e nada mais. Palmas, palmas, palmas. Os aplausos continuaram enquanto daquele canto, seguindo-se os quais uma voz ligeiramente rouca falou: Excelência Paul, você já pensou no motivo tão sendo? Quem é você? Ao ouvir essa voz, Paul Blanc disse baixinho: O que você está fazendo na minha mansão? Se é dinheiro que você quer, eu prometo que você pode escolher qualquer item que quiser e sair sem problemas. Não, não estou interessado em itens materiais. Também não estou aqui por dinheiro. A voz era suave e rouca, com uma cadência provocadora. Venho aqui com um presente para Vossa Excelência. Um presente. Ao saber que essa pessoa não era um ladrão, Paulo não se surpreendeu. De qualquer forma, se esse homem fosse um ladrão, independentemente de ter conseguido se esgueirar pela periferia estritamente protegida da mansão, se conseguisse entrar, ficaria o mais escondido possível. Porque ele se revelaria. É um presente simples. A voz continuou. Mas acho que você vai gostar. Com isso, ouviu um saco plástico voando pelo ar escuro em sua direção. Paul não hesitou e imediatamente bateu no ar com uma das mãos, agarrando o saco plástico. Havia uma textura fria e mole dentro do saco plástico, como 2 pedaços escorregadios de carne. Paul frangiu a testa e lentamente abriu a bolsa. Um fedor pungente saltou para ele. A sensação de premonição incômoda de Paul ficou mais pesada. Quem é você e o que é isso? Um par de rins. Você não consegue reconhecê-los. A figura escura riu baixinho. Peguei perto da sua casa e pensei que alguém da sua família devia ter deixado cair. Então, estou enviando de volta para você. Quanto à minha identidade,
Você não estava apenas olhando para ele. Enquanto a figura falava, ele saiu lentamente da escuridão para uma área iluminada pela luz do fogo. Um rosto, idêntico ao jovem do arquivo, foi revelado. Havia um esboço de sorriso nos lábios do jovem e um brilho malicioso em seus olhos. Esses olhos agora estavam olhando friamente para Paul. Confrontado com esse rosto familiar, a mandíbula de Paul lentamente se afrouxou enquanto a descrença se espalhava por suas feições. Como pode ser isso? Na verdade é você. Capítulo 153, Submissão. Paul, cuja visão era ruim devido à idade, finalmente deu uma boa olhada no rosto do visitante. No entanto, esse rosto era incomparavelmente familiar para ele. Como se não acreditasse, Paul abaixou a cabeça e olhou para o arquivo na mesa, apenas para ver que a foto no arquivo parecia a mesma do jovem diante dele. Você é Shen Shen. Paul gradualmente ergueu a cabeça e murmurou, você claramente ainda estava na Namíbia esta manhã. Como você pode aparecer aqui de repente? Como isso é possível? Não é impossível, senhor. Paul. Shen Shen caminhou lentamente até a cadeira giratória em frente a Paul e sentou-se com indiferença. Não era você quem me queria aqui. Aqui estou. E até trouxe um presente para você. À menção do presente, o rosto de Paul escureceu. Ele respirou fundo e perguntou em voz baixa, o que você fez com meu filho, Suane? Tenha certeza, eu não o matei. Shen Shen virou as palmas das mãos para cima e olhou para o roles em seu pulso. Em cerca de meia hora, você vai ouvir sobre ele. Ainda assim, gostaria de dar um conselho ao seu filho, no futuro, ele não deveria brincar tanto. Sabe, fazer tudo isso não é bom para os rins. Quando Paul ouviu essas palavras, ele olhou para o objeto dentro do saco plástico em sua mão e seu coração se abriu completamente. Ao mesmo tempo, com a outra mão que estava sob a escrivaninha, abriu cuidadosamente uma gaveta, revelando uma intrincada pistola polida. Suas pupilas estão dilatando. Quando Paul estava prestes a pegar a arma, Shen Shen falou novamente, não apenas isso, mas sua respiração ficou mais pesada do que antes. Nossa, você está realmente tenso. Deixe-me adivinhar, você está pensando em pegar a pistola na gaveta. Do outro lado da mesa, o congelou. Suor frio escorra por sua testa. Embora a sala estivesse agradavelmente quente por causa da lareira, Paul sentiu apenas um calafrio por todo o corpo. O jovem à sua frente não fazia nada, mas por algum motivo, teve a impressão de estar diante de uma fera extremamente implacável. Era como se essa pessoa pudesse entrar em erupção a qualquer momento e despedaçá-lo. Todos devem assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Não é mesmo? Shen Shen bateu na cabeça e riu levemente. Como a associação de ajuda mútua tentou me causar problemas, é claro que tive que retribuir o favor. Se você quiser atirar em mim, então, naturalmente, terá que arcar com as consequências correspondentes. Duas pessoas tentaram a mesma coisa uma vez e ambas acabaram mortas. O coração de Paul desceu até a boca do estômago. Certo, esse jovem tinha a capacidade de aparecer em sua sala de estudo sem avisar. Uma pistola o salvaria agora. Nem o próprio Paulo acreditava nisso. Então o que você quer? Enquanto Paul observava o jovem sentado à sua frente, lutou contra a ansiedade que crescia nele. Posso compensar. Como sou $1 bilhão. Acha que está tentando mandar embora um mendigo, senhor? Paul. Shen Shen inclinou-se para a frente e olhou fixamente para o velho de cabelos brancos do outro lado da mesa. Deixe-me sugerir uma alternativa. Eu quero que você seja meu cachorro, me servindo incondicionalmente por 30 anos. O que você disse? O rosto de Paul ficou branco, com um traço de fúria em sua voz. Isso é impossível. Nada é impossível. Shen Shen cortou resolutamente Paul. Paul, você sabe muito bem que seu corpo pode não durar nem 3 anos. Nesse caso, se você me seguir, posso lhe conceder uma vida longa. A voz de Shen Shen de repente suavizou de forma sedutora. Assim como as famílias Alexander e Eduardes que atingiram corpos jovens e ganharam décadas de vida. Não é isso que você sempre quis. Paulo de repente hesitou ao ouvir essas palavras, parecendo um pouco abalado. Mesmo assim, ele sussurrou, não trairei minha família, mesmo que isso signifique a morte. Ninguém está pedindo para você trair sua família, Shen Shen disse alegremente. Não apenas isso, mas sua família também pode subir ainda mais em minhas mãos, chegando até mesmo ao nível dos 10 maiores grupos financeiros do continente norte-americano. Paulo ficou em silêncio. E tudo o que você tem que fazer é estar sob minhas restrições. Vou instalar um chip em você. Depois disso, controlarei todos os seus aspectos, incluindo sua vida. Depois que Shen Shen terminou seu discurso, ele não mostrou sinais de impaciência. Ele simplesmente se sentou na cadeira oposta, sereno e composto enquanto sua mão direita batia levemente na mesa. Tu. As batidas na mesa, para Paul, soavam como as batidas de seu próprio coração. Alguns minutos depois, o telefone na mesa de Paul tocou de repente. Toque toque. O telefonema abrupto fez Paul pular de susto. Ele olhou para Shen Shen reflexivamente e estava prestes a cortar a ligação quando Shen Shen gesticulou vá em frente.
Depois de uma pausa, Paul lentamente pegou o telefone. Mestre, encontramos o jovem mestre Sloane. No momento em que atendeu a chamada, a voz perturbada do mordomo irrompeu no receptor. O jovem mestre Sloane está no Hilton Hotel perto da mansão. Nós o encontramos. O que ele está fazendo lá? Paul lançou um olhar para Shen Shen do outro lado da mesa. Sloane está ferido. O jovem mestre Sloane é. A voz hesitou. Alguém o operou. Acabamos de localizá-lo e estamos prestes a mandá-lo para o hospital para um exame. Entendi. Paul gentilmente fechou os olhos quando ouviu isso, então desligou. Você decidiu. Shen Shen disse, se você quer proteger sua família com sua própria vida, é inútil. Não se esqueça, posso remover Sloane Blank do prédio da empresa e trazê-lo aqui, depois aparecer diante de você quando eu quiser. Da mesma forma, posso visitar seu herdeiro. Enquanto Shen Shen falava, ele pegou um documento e o jogou sobre a mesa. E se eu disser que ainda há esperança para Sloane? Quando Paul ouviu isso, ele olhou para baixo com ceticismo, apenas para ver que o documento era uma explicação de várias tecnologias. Havia o tratamento anti-envelhecimento com o qual ele sonhara, a tecnologia tabu da clonagem humana que foi proibida em toda a federação, até mesmo a tecnologia de medicamentos para tratar o mal de Alzheimer. Quanto mais lia, mais maravilhado Paulo ficava. No final, Paul respirou fundo e lentamente olhou para cima. Que preço devo pagar para acessar essas tecnologias? Desde que você se submeta a mim. Shen Shen levantou-se e abriu as mãos suavemente. Sua Excelência Paul Blank, admiro seus talentos. Você e seu pai levaram uma vida inteira para transformar uma empresa comum em um gigante financeiro. Embora você tenha me desrespeitado uma vez, ainda estou disposto a lhe dar uma chance. Enquanto você se submeter a mim, você e sua família prosperarão e prosperarão. Claro, você também pode recusar. Shen Shen mudou de tom agora. Depois que você me recusar, matarei toda a família Blank, apagando sua família completamente da história da América do Norte. Não importa quanta glória você tenha alcançado antes, eu vou acabar com tudo. Enquanto Shen Shen falava, os cantos dos olhos de Paul se contraíram involuntariamente. O que você está esperando? Você trabalhou tão diligentemente durante toda a sua vida, para quê? Por dinheiro. Shen Shen começou com suas perguntas. Está tudo bem, seu dinheiro ainda pertence a você. Para sua família. Sua família pode se tornar mais forte do que nunca. Por status. Você continua sendo o mestre da família Blank. Além disso, você também ganhará autoridade superior e até mesmo comandará toda a América do Norte. E tudo o que você precisa fazer é se submeter a mim. Depois que Shen Shen falou, Paul de repente respirou fundo e fechou lentamente os olhos. Muito tempo se passou. Quando ele abriu os olhos novamente, não havia nenhuma sombra de dúvida. Ele apenas se transportou, caminhou em direção a Shen Shen, então. Ele se ajoelhou e se curvou. Capítulo 154, Juramento de Shen Shen. Paul Blank desapareceu. Ninguém sabia para onde ele desapareceu assim como seu filho, Sloane Blank, fez antes. Assim que toda a família Blank começou a mobilizar suas forças para procurar vestígios de Paul, ele apareceu de repente no portão de sua mansão. Ninguém sabia para onde ele foi enquanto desapareceu. Paulo também não pretendia tocar no assunto. Pouco depois disso, Sloane Paul, acamado, foi repentinamente levado de avião para Namíbia. Dizia-se que havia um instituto conhecido como Blackwatch Research Center que poderia curar Sloane de sua doença. Este foi um assunto de interesse para inúmeras pessoas. A maior parte do público em geral não conseguiu distinguir a conexão entre a Blackwatch e o Blank Financial Group. No entanto, quais eram as chances dos principais círculos de negócios do continente norte-americano não saberem sobre uma tentativa anterior da Mutual Aid Association de atacar a Blackwatch? Como se viu, Sloane Blank não apenas teve seus rios retirados como um ato de vingança, até mesmo o chefe da família Blank desapareceu por 2 dias. Além disso, ele não apresentou sobre o incidente de Sloane ao reaparecer novamente. Mesmo sem ter os detalhes específicos, ficou claro que as manobras do Blank Financial Group são totalmente ineficazes contra a nova Blackwatch Corporation. Além disso, eles pareciam ser forçados a fazer um acordo devido ao fato de a parte adversária ter uma vantagem sobre eles. Inúmeros observadores ficaram impressionados com a forma como as coisas aconteceram. A opinião geral da recém-formada Blackwatch Corporation estava começando a assumir uma forma mais misteriosa. A Blackwatch projetou o laboratório de preservação de vida de mais alto nível do mundo na Namíbia e, ao mesmo tempo, convidou os 10 titãs financeiros da América do Norte e da Europa e estabeleceu com sucesso uma associação mútua com eles. Essas realizações foram o resultado de sua execução afiada e precisa. Deve-se notar que o sucesso da Blackwatch foi parcialmente atribuído ao fato de ela estar sediada na África, permitindo assim aproveitar sua vantagem por mais tempo. Se fosse estabelecido na América do Norte, o vasto arsenal de tecnologia surpreendente mais cedo ou mais tarde atrairia a atenção de muitos predadores e seria apreciado. Agora, a corporação havia provado sua coragem ao subjugar sem esforço a família Blank e até mesmo aos Mutual Aid Association.
Parece que muitos grupos financeiros que estavam se preparando para fazer uma jogada teriam que pensar duas vezes agora. Por outro lado, Shen havia retornado à Namíbia após instalar o chip Gundam-Poe. Aplicando uma técnica eficaz e direta, ele conseguiu resolver a raiz do problema sem precisar da ajuda dos 11 titãs financeiros. Claro, não era grande coisa, mesmo que Poe se recusasse a cooperar. Shen poderia simplesmente eliminá-lo junto com o resto dos membros da família Blank. O recurso a esta decisão pode causar indignação nas fileiras do consórcio europeu e americano. No entanto, ser rotulado como alvo de protestos públicos não foi particularmente útil para os próximos estágios dos planos de Shen. Depois disso, a pedido de Shen, Suwane foi enviado para o Centro de Pesquisa em Biotecnologia Blackleg. A primeira razão para esta decisão foi em parte devido à vantagem tecnológica do centro de pesquisa. A segunda razão é que Suwane desempenhou essencialmente o papel de refém, como visto nos tempos de guerra antigos, com o chip instalado em Poe para inicializar, ele serviu como um seguro duplo. Daqui em diante, o centro de pesquisa cultivaria um clone para Suwane. Depois de um ano em que o clone amadureceu, um novo par de rins pode ser implantado em Suwane para ajudar seu corpo a se recuperar novamente. A remoção dos rins de Suwane por Shen não foi um esforço desperdiçado. Tratava-se de enviar uma mensagem às corporações financeiras do continente norte-americano. A promessa de curar Suwane também persuadiu Poe a se submeter a Shen. Arriscar a destruição completa da família Blank ou recuperar sua juventude também estava garantido a recuperação de seu filho. Com essas opções fornecidas, poucas pessoas estariam dispostas a seguir o caminho da destruição mútua apenas por causa disso. Este incidente deve impedir que quaisquer planos sejam traçados no continente norte-americano por um tempo. Certamente, sem exceder as expectativas de Shen, muitas famílias e grupos financeiros começaram a entrar em contato com Shen por meio dos 11 discípulos. Alguns deles vieram diretamente para a Namíbia para entrar em contato com o centro de pesquisa. Essas pessoas tinham um objetivo comum, todos buscavam a tecnologia para restaurá-los à juventude. Neste caso, já é hora de divulgarmos o tratamento de reversão de idade. Shen murmurou para si mesmo quando olhou para o fluxo de novas atualizações do Little X. Naquela época, Shen ainda tinha dúvidas em divulgar essa tecnologia, pois ele só tinha duas cartas na manga na época, o tratamento de reversão de idade e o transplante de órgãos clonados. Com o recente advento do ED-1, capaz de curar efetivamente o mal de Alzheimer, ele tinha mais uma carta na manga. Com estes três ases, não havia razão para não jogar um deles para aliviar a pressão envolvente. Shen só teve que se certificar de esclarecer as coisas adequadamente com as 11 famílias de discípulos. Afinal, cada uma dessas famílias pagou $1 bilhão para entrar. Qual era o sentido de seu grande investimento se Shen simplesmente divulgaria todas essas tecnologias? Se todos pudessem receber o mesmo tratamento, por que estariam pagando tanto? O que Shen precisava fazer agora era deixar claro que havia um bom motivo para a taxa de inscrição de $1 bilhão. Claro, mesmo que tenha que ser divulgado, deve ser divulgado na forma do anúncio de Shen. Com a primeira fase da construção da EcoScience City quase concluída, o anúncio do tratamento de reversão de idade junto com a abertura oficial da EcoScience City certamente atrairia um fluxo interminável de clientes. Essa era a vantagem de ter alguém para apoiá-lo. Comparado com sua situação anterior, onde ele não tinha pilares de sustentação, um anúncio dessa escala foi um movimento suicida. Com a ajuda de 11 grupos financeiros atuando como seus mediadores, Shen só teve que pagar um pequeno preço para garantir um fluxo constante de receita gerada pela EcoScience City. Era o mesmo princípio de uma criança com o bolso cheio de dinheiro. Se Shen tivesse apenas a tecnologia sem o capital para apoiá-la, seria um convite para que outros a arrancassem dele. Se ele estivesse em pé de igualdade com quaisquer partes interessadas, a outra parte naturalmente o trataria como um igual e tentaria obter sua tecnologia por meio do comércio. Esta foi a resposta que Shen deu a esses grupos financeiros. Em meio ano, após a inauguração da EcoScience City, todos poderiam vir e aproveitar as perspectivas dessa tecnologia. Como resultado, os grandes grupos financeiros fizeram o possível para conter sua ganância e aguardaram pacientemente a inauguração da EcoScience City. Nos meses seguintes, Shen alugou totalmente o Sepoy of the Seas ancorado na Baía de Walvis. Após uma rodada de modificações, Shen transformou a principal sala de distribuição de energia no convés principal em uma sala secreta bem guardada e prontamente mudou-se para lá. Para manter seu disfarce, ele não demitiu nenhum dos tripulantes. Em vez disso, ele fez o Sepoy of the Seas deixar o porto e acampar em certas seções do mar aberto. O cruzeiro ficaria lá e só voltaria quando quase esgotasse o suprimento de diesel. Mais uma vez, o Sepoy of the Seas se reabasteceria com diesel suficiente e vários outros recursos no porto antes de zarpar novamente para o alto mar. Assim, 4 meses se passaram e deram lugar ao novo ano. Nesse dia, o cruzeiro recebeu uma mensagem de Hollywood por meio de sinais de satélite. Os 3 filmes em que Shen havia investido anteriormente foram todos concluídos.
Posteriormente, Chen Shen recebeu as versões originais não editadas dos 3 filmes. Os 3 filmes foram Imortal, Cancerman e Chronicle 2, Darkness Rises. Sentado na cabine, Chen Shen começou a assistir aos 3 filmes que ainda não haviam estreado oficialmente. Pela primeira vez, ele começou a esperar ansiosamente pelo que viria a seguir. Capítulo 155, Escolha 1 de 3. Imortal. Homem de Câncer. Crônica 2, A Escuridão Sobe. Chen Shen não tentou inserir os 3 originais enviados de Hollywood imediatamente. Ele deu uma ordem ao capitão para levar o Sepoy of Theseus de volta ao porto. Demorou 4 horas para o Sepoy of Theseus retornar de mar aberto ao Walvis Bay, tempo suficiente para Chen Shen terminar rapidamente os 3 filmes. Chen Shen tomou um NZ-48 antes de assistir ao primeiro filme, Cancerman. Ele rapidamente terminou de ver o filme em uma velocidade de avanço rápido. O filme foi filmado da perspectiva de um cientista louco. O cientista genial desenvolveu uma droga específica conhecida como Ken-5 que poderia curar todas as formas de câncer. Isso levou o cientista a perder um senso básico de respeito pela vida e a perder seu senso de identidade. Depois disso, com seu brilhantismo e talento estonteantes, conseguiu desenvolver o Ken-9, uma droga capaz de transformar todas as células do corpo humano em células cancerígenas controláveis. Mais uma vez, ele começou a viver ensaios clínicos subsequentes. No entanto, os ensaios clínicos não tiveram sucesso. Ele também foi preso pela polícia por quebrar os regulamentos internacionais. Antes de ser capturado, ele injetou Ken-9 em si mesmo como um último ato de desespero. Depois que 1 hora se passou, Chen Shen acenou com a cabeça contente para os créditos finais exibidos na tela. Excelente, uma abertura cativante, desenvolvimento de enredo sensato, tudo culminado com o final do protagonista assumindo uma abordagem autodestrutiva. O filme encapsula perfeitamente a natureza e as escolhas morais da humanidade. Pode-se dizer que este foi um blockbuster comercial padrão e simplificado. Especialmente no final do filme, onde o cientista louco passou por um ciclo interminável de divisão e proliferação, transformando-se em um indescritível enorme nódulo de sarcoma. Para o público médio, seria uma cena extremamente chocante. O diretor parecia estar usando o filme como um alerta para alertar alguns cientistas a não desafiar a natureza da humanidade, para que não acabem sofrendo as consequências de suas escolhas, conforme visto no filme. Este filme ia vender como pão quente. Antes mesmo de estrear, Chen Shen projetava que a bilheteria global do filme chegaria a pelo menos 500 milhões de dólares americanos. O mais importante é que todos os aspectos do filme, seja a lógica do enredo ou os princípios científicos, correspondam às convenções da realidade. Semelhante ao filme anterior de A The Crisis, a Shocking Scheme no qual Chen Shen havia investido, era extremamente provável que pudesse estar contido na unidade USB. Chen Shen começou o segundo filme no computador Imortal. Comparado com o filme anterior, este foi bem mais manso por se tratar de um filme literário. Ainda assim, Chen Shen terminou pacientemente em velocidade dupla. Tudo bem, ainda não há muito problema a ser visto. Depois disso, Chen Shen voltou-se para o filme final. Como havia uma quantia apropriada de financiamento, Chronicle 2 não adotou um estilo de documentário falso, mas usou muitos métodos de filmografia de longa distância para transmitir um efeito mais realista. O enredo era como Chen Shen descreveu, ambientado 10 anos após o primeiro filme. O primo Matt viajou pelo mundo antes de finalmente retornar à pequena cidade em que cresceu. Ele acabou descobrindo que o governo havia transformado a caverna em uma base subterrânea. Dentro da base subterrânea, as plantações alienígenas dentro do cristalino há muito pereceram e não produziram mais nova radiação. O cristal de ouriçu dos mares gigante foi dissecado em milhares de pedaços pelo governo. Cada um dos vários milhares de cristais continha uma porção do poder da plantação alienígena. Isso foi usado para produzir várias centenas de usuários de superpotência. Os poderes desses usuários eram quase idênticos aos do protagonista, onde eles eram capazes de mover objetos usando telecinegia. No entanto, como eles absorveram apenas alguns poucos pedaços de cristais, a força e o potencial do poder não chegaram nem perto dos 3 protagonistas do primeiro filme. O máximo que podiam fazer era manipular pequenos objetos como moedas ou incensos. O primo Matt também descobriu que Andrew aparentemente havia sobrevivido. Apenas ele foi deixado em estado vegetativo para o governo realizar pesquisas secretas. Com a chegada de Matt, a conexão telepática entre os dois foi acionada. Andrew finalmente acordou de seu longo sono de uma década. O filme terminou com uma batalha entre os dois personagens novamente. Em comparação com a batalha anterior, seus poderes tiveram um crescimento tremendo a ponto de serem quase um mini Superman por conta própria. Uma década atrás, Andrew só conseguia parar uma bala normal. Depois de uma década, os dois conseguiram parar sem esforço um míssil Tomahawk. No final, Matt finalmente conseguiu falar com Andrew com uma mensagem de carinho. Os dois decidiram deixar o país para sempre para começar uma nova vida. A conclusão pode ser descrita como um final muito emocionante.
Os dois protagonistas do filme eram os dois elencos originais do primeiro filme. Ter o filme baseado em uma década após o primeiro também explica a maturidade dos dois protagonistas, já que uma década também se passou no tempo canônico. Depois de terminar os 3 filmes, Chen Chen fechou os olhos e fez uma revisão mental dos filmes. Ao garantir que não havia problemas, Chen Chen foi ao banheiro para lavar as mãos. Ele então voltou ao computador e inseriu a unidade USB. Nos últimos 4 meses, a unidade USB praticamente nunca saiu da porta de carregamento do navio de cruzeiro. Tomando a taxa de geração de energia dos 5 geradores Leroy Someraliense a 62 multiplicada por um fator de potência de 85%, a tabulação final foi de 100.000 kW.h, x24h, x120 dias x 0,85 cus. Isso significa que, nos últimos 4 meses, a unidade USB foi carregada com aproximadamente 250 milhões de kWh de eletricidade. Com base nos cálculos anteriores de Chen Chen, extrair um objeto de 1 grama do drive USB exigiu 1.224 kWh de eletricidade. O que significava que, naquele momento, o drive USB tinha eletricidade suficiente para extrair objetos com peso de até 200 kg. Essa quantidade de energia ainda provou ser bastante insuficiente. Chen Chen balançou a cabeça. Anteriormente ao lado de Damini, ele conseguiu 120 milhões de kilowatts de eletricidade em 5 dias. No entanto, ele só conseguiu render o dobro dessa quantidade de energia com mais de 20 vezes gasta no período anterior. Chen Chen gastou quase 200 milhões de dólares americanos combinados para o custo do aluguel, salário da tripulação e combustível nos últimos 4 meses para alimentar o drive USB. Após a conversão, o custo por quilowatt-hora é equivalente a mais de 0,8 dólares americanos. 1. A construção da usina nuclear continuou sendo uma abordagem mais confiável. Alimentar a unidade USB usando apenas o navio de cruzeiro iria queimar todo o seu dinheiro. Chen Chen ponderou silenciosamente sobre o assunto. A boa notícia é que essa era a maior quantidade de energia que Chen Chen tinha na unidade USB até agora. Chen Chen se sentiu como uma daquelas donas de casa pronta para gastar muito no Taobao durante a temporada de promoção de 11 horas e 11 minutos, pois estava cheio de emoção. Chen Chen respirou fundo antes de ligar silenciosamente o laptop e tocar no logotipo da unidade USB. Havia um total de 8 filmes na unidade USB. Além dos 4 filmes de terror que acompanhavam o pendrive, os outros 3 filmes foram inseridos como um experimento quando ele havia acabado de adquirir o pendrive. Além disso, o último foi o primeiro filme do Chronicle que ele inseriu antes de extrair o GS Combat Suite. Os 8 filmes ficaram inativos na unidade USB, permanecendo os mesmos de sempre. Chen Chen não se importou com os 8 filmes. Ele selecionou a pasta Cancerman.mp4 e tocou familiarmente em CTRL+C antes de alternar as guias para a janela da unidade USB e clicar em CTRL+V. DEM. O tão esperado alerta de notificação. Chen Chen levantou uma sobrancelha. Homem de câncer. Falha. Chen Chen, que estava sob o efeito da droga, não se sentiu muito abatido. Ele prontamente segurou o botão CTRL, destacou os 2 filmes restantes e os colou juntos no drive USB. DEM. Mais uma vez, houve um alerta de erro do sistema, mas havia um brilho nos olhos de Chen Chen. Ele notou que havia apenas uma janela de erro do sistema. Chen Chen fechou os olhos e viu que foi o imortal que gerou a saída do erro do sistema. A Crônica 2, por outro lado, passou por. Capítulo 156, Saia, Cristalino. Chronicle 2, Darkness Rises, aprovado pela unidade USB. A sombra de um sorriso malicioso apareceu no canto dos lábios de Chen Chen. Embora 2 dos 3 filmes tenham sido rejeitados, apenas um deles foi o suficiente para Chen Chen considerar o investimento valioso. Por outro lado, foi um empreendimento comercial extremamente lucrativo. Chen Chen alimentou rapidamente a janela da unidade USB, mas não conseguiu encontrar o filme recém-inserido. Um pouco surpreso, Chen Chen pensou por um momento antes de colocar o cursor na pasta Chronicle. O computador exibiu rapidamente o tamanho da massa. 4G. Tanto quanto Chen Chen conseguia se lembrar, o filme que ele havia baixado anteriormente era 2.3G. O Chronicle 2 era 13.1G, o que significava que os 2 filmes se combinavam sozinhos dentro da unidade USB. Havia uma função como esta. Chen Chen sentiu-se um pouco sem palavras. Chen Chen lembrou que naquela época, quando ele baixou a série de TV Limitless, não havia tal ocorrência. Caso contrário, ele estaria ciente disso há muito tempo, em vez de apenas descobrir agora. Deixando esse tópico de lado, o que mais valia a pena abordar era por que Cancerman e Imortal foram rejeitados. Mesmo que Cancerman tenha sido ambientado em um universo paralelo, outros filmes dos quais ele extraiu itens com sucesso, como Man in Black e Limitless, também foram ambientados em um universo paralelo. Assim, concluindo que este não foi o fator decisivo que fez com que o drive USB o rejeitasse. O outro filme Imortal foi ambientado 300 anos no futuro do tempo presente.
Como funcionou com Deadly Crisis, a Shocking Scheme, o primeiro filme que ele filmou, não havia razão para que não funcionasse para Imortal. Qual foi a causa exata de seu fracasso? Inúmeras especulações e suspeitas passaram pela mente de Shen Shen. A única maneira de obter a resposta era realizar mais experimentos. Shen Shen respirou fundo. O Sepoy of the Seas havia atracado e chegado ao Alves Bay. Shen Shen interrompeu seu experimento temporariamente. Ele pegou o computador e rapidamente desceu do navio de cruzeiro e se aproximou do veículo designado. Chefe. Qian Wenhuan saiu do banco do passageiro e rapidamente abriu a porta para Shen Shen. A sala de quarentena do laboratório subterrâneo está pronta. Shen Shen perguntou no momento em que entrou no carro. Sim. Está pronto para ser usado a qualquer momento. Qian Wenhuan assentiu. Chefe, estamos voltando para o centro de pesquisa primeiro ou para o laboratório de pesquisa subterrâneo. Shen Shen bateu no encosto de cabeça. Shen Kao pisou no pedal ao receber a instrução e o veículo se afastou rapidamente. Meia hora depois, o Wrangler entrou no canteiro de obras da EcoScience City. Após 4 meses de construção, o projeto estava em fase final. As redes de segurança estavam sendo removidas dos prédios altos e os prédios baixos haviam sido concluídos há algum tempo e agora estavam em fase de reforma. A EcoScience City seria aberta ao público dentro de 2 a 3 meses. A paisagem do lado de fora da janela lembrou Shen Shen de estar de volta ao continente. Ele começou a se sentir um pouco nostálgico. Mesmo ele, de todas as pessoas, nunca esperaria construir uma cidade de civilização moderna na terra pobre e árida da África. Salvo qualquer acidente, este lugar acabaria se tornando seu acampamento principal. Talvez até se tornando o centro tecnológico da Federação em um futuro distante. O Wrangler atravessou as ruas da EcoScience City, chegando rapidamente à entrada do Sun District em EcoScience City. O distrito ainda estava sendo isolado pela equipe do BNCS depois de passar. Shen Shao, que não era estranho à área, dirigiu até a garagem subterrânea e entrou na enorme caverna que levava à base subterrânea. O capataz, Ai Sanchuan, da última reunião veio cumprimentá-los. Depois de trocar algumas conversas com Shen Shen, ele os conduziu para a seção subterrânea. Ao contrário da última vez que estiveram aqui, a base subterrânea estava bem iluminada por luzes brilhantes. Além disso, as paredes crivadas de pedras ao redor foram cobertas com concreto e vigas de aço e o buraco subterrâneo foi transformado em uma grande formação quadrada. O laboratório em forma de pirâmide feito de ouro de tungstênio erguia-se majestosamente no centro da caverna como uma magnífica fortaleza. Chefe, a fundação do laboratório do Spire está concluída. Agora estamos trabalhando nos alojamentos e áreas militares que são construídas de acordo com as especificações das bases militares de refúgio. Qian Wenhuan explicou em voz baixa, mesmo que uma guerra nuclear global estoure no futuro, tudo o que precisamos fazer é realocar nossas famílias aqui. Deve ser capaz de viver uma vida autossuficiente por várias décadas. Spire era o nome do laboratório. A seção superior do laboratório era uma plataforma construída para suportar a estrutura do prédio e o teto da caverna. Era um pouco semelhante à arquitetura da pirâmide maia. Shen Shen balançou a cabeça ao ouvir a observação de Qian Wenhuan. Não havia como dizer o que estava acontecendo naquela cabeça dele, era tão difícil pensar em algo otimista pela primeira vez. Por que deve ser uma guerra nuclear ou um cenário de Resident Evil? O grupo entrou pela entrada principal no laboratório do pináculo. Ao entrar no laboratório, a primeira coisa que apareceu foi um gigantesco hall de entrada. Como as operações ainda não haviam começado oficialmente, ainda estava em um estado vazio e árido. Depois disso, Ai Sanchuan os levou até um portão de metal na seção do laboratório e começou a explicar. Seguindo as instruções do presidente Qian, estabeleci uma zona de quarentena construída inteiramente com placas de chumbo no laboratório Spire. Além disso, também instalei uma camada de janela protetora de vidro de chumbo pesado de grau GF6 na seção frontal da zona de quarentena. Sentindo a chegada da multidão, a porta do laboratório se abriu automaticamente. Isso foi feito para facilitar a entrada e saída do pessoal. Quando o laboratório Spire começasse a operar, a configuração seria revertida. Shen Shen assumiu a liderança e entrou no laboratório. Ele imediatamente notou a gigantesca zona de quarentena em frente ao laboratório. De acordo com Ai Sanchuan, a zona de quarentena foi construída com placas de chumbo. O vidro de visualização deve ser a janela protetora de vidro de chumbo pesado de grau GF6. Esse tipo de vidro era comumente usado para as janelas de observação em um reator de usina nuclear. Todo o laboratório dava a impressão de uma sala de cirurgia de raios-x vista em hospitais. Shen Shen também notou 2 conjuntos de roupas de proteção contra a radiação totalmente fechadas no canto. Isso também foi ordenado por Qian Wenhuan de acordo com as instruções de Shen Shen. Todas as instalações estavam prontamente disponíveis no laboratório, incluindo medidas de segurança, sistemas de vigilância, instalações de segurança contra incêndio e várias outras implementações. O laboratório dos padrões mais aclamados custou a Shen Shen uma quantia extraordinária de fundos.
Ainda assim, parece que o investimento valeu a pena. Cao, Wenwan, vocês voltem para o centro de pesquisa e me tragam vários ratos saudáveis. Depois de examinar a cena, Shen Shen voltou-se para os dois. Faça isso rápido. Entender. O silencioso Shen Cao assentiu e saiu sem dizer uma palavra. Qin Wenwan primeiro deu uma olhada dupla antes de trazer a San Xuan para deixar o laboratório com ele. Ei, o que é? Posso ficar aqui e conversar com o chefe Shen? Ai San Xuan mencionou rapidamente. Está tudo bem, chefe Ai, porque você não sai com Wenwan caso ele se perca. Shen Shen sorriu. Ai San Xuan foi então arrastado por Qin Wenwan em confusão. Depois de esperar que todos saíssem do laboratório, Shen Shen voltou-se para a câmera. Pequeno X, você pode me ouvir? Sim. A voz terna do Pequeno X saiu dos alto-falantes. Desde que fui conectado ontem, já consegui obter controle total sobre o laboratório Spire. Todas as operações do laboratório são feitas por mim agora. Bom trabalho. Tranque a porta do laboratório por enquanto até que Qin Wenwan e Shen Cao voltem. Entendi. Seguindo as ordens de Shen Shen, o indicador de trava elétrica ao lado do portão mudou de verde para vermelho. O laboratório de radiação está fechado. Excelente. Shen Shen comentou antes de começar a vestir o traje de proteção contra a radiação totalmente fechado. Depois de vestir o traje de proteção contra a radiação totalmente fechado, Shen Shen ligou o laptop que trouxera e entrou na zona de quarentena mais interna do laboratório. Ele colocou o filme Chronically na zona de quarentena. O filme imediatamente começou a ser reproduzido a partir da primeira parte. De acordo com o rótulo de tempo de execução, a duração do filme foi de 218 minutos. Não havia dúvida. Os dois filmes se fundiram automaticamente. Com base nessa observação, Shen Shen recebeu a confirmação de sua especulação. Sem hesitar, ele moveu a barra de progresso para o segmento do segundo filme até que um pedaço de cristal lapidado do tamanho de um punho apareceu na tela. Ele então tocou no botão da barra de espaço para parar o filme. Shen Shen então estendeu as mãos envoltas no trajeto de proteção contra a radiação e alcançou a tela. Então, ele gentilmente puxou para fora. Dong. Com uma voz instantaneamente reconhecível, um cristal brilhando com luz azul com uma superfície como a de um diamante. Apareceu na mão de Shen Shen. Capítulo 157, Experimento. Shen Shen ergueu gentilmente o cristal azul brilhante em sua mão. O volume desse cristal era de cerca de 0,001 metros cúbicos, que era de 1000 centímetros cúbicos, mas o peso era de cerca de 4,5 quilos. Alguma coisa estava errada. Shen Shen franziu a testa. Não havia como essa ser a densidade relativa de um cristal. O principal componente de um cristal era o dióxido de silício cuja fórmula química é inciso 2, sua massa era de cerca de 2,66 gramas por centímetro 3. Seguindo essa lógica, se o principal componente desse pedaço de cristalino em sua mão fosse o dióxido de silício, ele não deveria pesar mais de 2,7 quilos. De acordo com o cenário do filme, o cristalino era uma camada protetora de cascata formada por uma reação causada pela atração da plantação alienígena reagindo com o solo subterrâneo. Não deve ser composto de matéria estranha. Deve conter apenas o campo de energia biológica residual da plantação estrangeira no máximo. Os campos de energia não tinham peso por trás deles. Em outras palavras, a composição da matéria desse cristal era mais próxima da de um espinélio. Assim como um cristal, o espinélio era uma variação de uma pedra preciosa. Era superior ao cristal, seja em dureza de mos, qualidade ou mesmo preço. A fórmula química do espinélio era MgAl2O4. Pesava 4,5 gramas por centímetro 3, com dureza de mos chegando ao grau 8. Como as coisas ficaram interessantes. Shen Shen continuou dissecando o assunto. Afinal, ele havia lido pessoalmente o cenário escrito pelo roteirista. O cristalino foi simplesmente referido como um cristal no cenário do filme. Não houve menção ao seu componente base, o que fazia sentido já que o roteirista não era químico. Tanto quanto Shen Shen e o resto do público estavam preocupados, era um cristal, que era dióxido de silício. Como se viu, ao extrair o cristalino, ele descobriu que o cristalino não era dióxido de silício, mas sim tetróxido de alumínio e magnésio. Nesse caso, isso tornou o universo ao qual o Drive USB conectado à realidade um universo abstrato. Se fosse um universo abstrato, como foi capaz de derrubar a lógica do componente cristalino conforme retratado no roteiro e produzir um resultado inesperado? Qual era a explicação por trás de sua aparência se fosse realidade? Shen Shen olhou para o cristal em sua palma. Foi o roteirista Max Landis quem criou uma instância de um universo real no Drive USB. O universo veio antes de Max Landis e por sua vez inspirou o trabalho de Max Landis. Além disso, como foi que a sequência que ele instigou conseguiu sincronizar-se de acordo com o universo construído? Seria ótimo se houvesse uma maneira de explorar o universo oposto. Uma ideia de repente atingiu a mente de Shen Shen como um relâmpago. Foi uma ideia revolucionária sem precedentes.
As pupilas de Shen Shen encolheram levemente enquanto ele parecia ter pensado em uma possibilidade. Isso poderia ser a verdade. Não, era impossível. Nesse caso, qual era a explicação para ele ser capaz de instanciar constantemente o mesmo item de um filme? Centenas de bilhões de neurônios na mente de Shen Shen começaram a operar com eficiência máxima. Inúmeros pensamentos e ideias ricochetearam na mente de Shen Shen. Naquele mesmo instante, inúmeras possibilidades passaram pela mente de Shen Shen. Ufa! Shen Shen balançou a cabeça e enterrou essas ideias nas profundezas de sua mente. Ainda não era o momento de verificar sua hipótese, pois teria que esperar até a conclusão da usina nuclear. Shen Shen pegou um detector de radiação e testou o cristalino com ele. Ele descobriu que o campo de radiação do cristalino era muito pequeno. Parece que, assim como no filme, o campo de força do cristal não seria acionado a menos que detectasse o campo de força biológico circundante. Esta foi a razão exata pela qual Shen Shen usava o traje de quarentena de radiação nuclear. A essa altura, Shen Shen já havia confirmado há muito tempo que os atributos dos itens extraídos de um filme eram os mesmos de sua variação dentro do filme. Qualquer item que fosse inofensivo dentro de um filme também era inofensivo na vida real. A mesma lógica se aplica a drogas como NZ-48 e AD-1. Ainda assim, era melhor prevenir do que lamentar, especialmente porque Shen Shen iria usá-lo diretamente em si mesmo. Ele decidiu conduzir um experimento com animais. Não havia necessidade de um experimento complexo. Shen Shen só teve que se certificar de que o processo de irradiação não prejudicou o corpo de forma alguma antes de conduzir a irradiação em si mesmo sem motivo para preocupação. Qin Wenyuan e Shen Kao retornaram rapidamente ao laboratório Spire. Ao ser notificado pelo pequeno X, Shen Shen colocou o cristalino na zona de quarentena antes de sair e destrancar a porta externa para os dois homens. Chefe, você. Qin Wenyuan e Shen Kao ficaram um pouco surpresos quando a porta deslizante de mental revelou Shen Shen, que estava bem embrulhado em um pesado traje de proteção, parado no lado oposto. Onde estão os ratos? Shen Shen perguntou. Oh sim. Está aqui. Qin Wenyuan rapidamente tirou 2 gaiolas de ratos atrás dele. Cada uma das gaiolas continha 4 camundongos brancos com uma cama de pelo branco puro e olhos totalmente vermelhos. Shen Shen acenou com a cabeça enquanto os pegava com uma mão enquanto instruía: se não houver mais nada acontecendo, qual pode dar uma olhada ao redor da área. Vai demorar algum tempo antes de eu voltar para que o Wenyuan possa voltar primeiro. Ok. Depois de receber as instruções de Shen Shen, o Wenyuan se despediu hesitante. Depois de todo esse tempo, ele estava começando a descobrir o estilo de Shen Shen. Shen Shen era um líder orientado para a eficiência padrão, não havia necessidade de basulação ou basulações com Shen Shen. Tudo o que ele precisava fazer era fazer sua parte e completar quaisquer outras instruções que lhe fossem dadas. Depois de selar o laboratório novamente, Shen Shen primeiro colocou uma das gaiolas em uma bancada fora da zona de quarentena. Ele então levou a outra gaiola para a zona de quarentena com ele. Ao entrar na zona de quarentena, Shen Shen de repente ouviu um zumbido baixo, mas penetrante. Este ruído originou-se do cristalino com seu leve brilho azul. Sentiu o campo de força biológico circundante. Shen Shen olhou para a gaiola que segurava na mão. Ele decidiu apenas abrir a tampa da gaiola e colocar o cristalino do tamanho de um punho dentro da gaiola imediatamente. Um dos ratos parecia tomado pela curiosidade. Ele olhou para o cristal claro e transparente antes de rastejar até ele sem qualquer reserva e deu uma cheirada. Após os ratos fazerem o primeiro contato com o cristal, o zumbido do cristal de repente começou a ficar mais alto. Seu corpo azul estava se transformando lentamente em uma tonalidade vermelha também. Shen Shen ficou fascinado. Ele rapidamente pegou o detector de radiação ao seu lado para verificar sua leitura. A radiação neste momento aumentou para até 30 mGz. Ficou bastante claro que a radiação dentro do cristal foi completamente liberada após o toque dos ratos. Existe algo decaindo no cristalino. Shen Shen considerou silenciosamente. Ele teria que fazer um teste adequado após a conclusão desse experimento. Ele precisava ver se esse cristalino era realmente um espinelho e se alguma substância dentro dele desencadeava um processo de decomposição ao entrar em contato. A substância no cristal decaiu rapidamente. Em pouco mais de 10 segundos, a luz vermelha brilhante que havia emitido lentamente desapareceu e logo desapareceu sem deixar vestígios. O cristal também recuperou seu brilho azul original. Os camundongos pareciam ser afetados pela atividade cristalina. Quando o cristalino estava liberando sua radiação, os 4 ratos ficaram visivelmente irritados e correram dentro da gaiola. 2 dos ratos tinham sangue fresco saindo dos olhos e da ponta do nariz. Todos os ratos recuperaram a compostura depois que o cristalino liberou completamente sua radiação. Capítulo 158, Aceitando a irradiação. Shen Shen esperou um momento depois que o cristalino recuperou seu brilho azul. Após 10 minutos, Shen Shen testou novamente com o detector de radiação e notou que o nível de radiação havia voltado aos níveis normais.
Ao notar isso, Shen Shen tirou a gaiola da zona de quarentena. Ele coletou amostras de sangue dos 4 ratos e também lascou um pequeno pedaço do cristalino e o lacrou. Shen Shen então tirou um marcador para rotular os camundongos irradiados. Eles foram rotulados A1, A2, A3 e A4, respectivamente. A gaiola foi rotulada como case A. A outra gaiola foi rotulada como case B posteriormente. 3 camundongos foram retirados da gaiola B e colocados na gaiola A. O último camundongo da gaiola B foi levado para a zona de quarentena. Shen Shen repetiu o mesmo conjunto de procedimentos de antes, extraindo o mesmo pedaço de cristalino do computador e colocando na gaiola. O cristalino liberou sua radiação novamente e o camundongo solitário foi assim irradiado. Felizmente, o único camundongo que foi exposto à radiação por si só não apresentou nenhum sinal de instabilidade vital. Em seguida, Shen Shen saiu da sala novamente e moveu os camundongos saudáveis anteriormente movidos para outra gaiola de volta à sua gaiola original. Ele também rotulou o único camundongo que havia sido irradiado como B1 e coletado amostra de sangue. Shen Shen deixou o laboratório com as amostras de sangue coletadas e o remanescente do cristalino. Os dispositivos da Suíça ainda não foram importados para a base subterrânea, então os exames de sangue ainda teriam que ser realizados no centro de pesquisa por enquanto. Shen Shen tirou o traje de proteção e voltou ao centro de pesquisa com as amostras de sangue e as gaiolas A e B a reboque. Shen Shen estava preocupado com a chance de que esses ratos irradiados de alguma forma conseguissem escapar enquanto ele estivesse fora. Apesar da pequena chance de isso acontecer, era melhor ser cauteloso, pois eram camundongos expostos à radiação cristalina. Quando Shen Shen voltou ao centro de pesquisa, ele passou as amostras de sangue para o departamento relevante para que produzissem um relatório sobre o hemograma completo e o microRNA dos camundongos o mais rápido possível. Em seguida, Shen Shen encontrou um pequeno laboratório vazio onde trancou a porta e começou a observar o estado dos ratos nas gaiolas. A primeira coisa que ele fez foi colocar os ratos nas 2 gaiolas em 2 gaiolas de aço maiores. Em seguida, ele colocou várias sementes de melão nas gaiolas A e B para fazê-las lutar por ela. Ao longo de toda a sequência, não houve indícios que se assemelhassem ao uso de superpoderes. Shen Shen pensou sobre isso e decidiu pegar 2 colheres de sementes de melão e colocá-las fora das gaiolas A e B, respectivamente. Dessa forma, os ratos podiam vê-los, mas não podiam acessá-los. Como esperado, o grupo de camundongos estava começando a ficar ansioso. 2 deles constantemente tentavam enfiar a cabeça pela abertura da jaula de aço. No entanto, devido à rede compacta da jaula de aço, eles só conseguiam colocar a ponta do nariz para fora. Shen Shen observou silenciosamente com um gravador de experimentos configurado para filmar o experimento. Depois de 2 a 3 horas, a pilha de sementes de melão permaneceu fora da gaiola completamente intocada. Ao mesmo tempo, saíram os resultados do hemograma completo. Shen Shen olhou para a leitura do hemograma e notou que os camundongos irradiados pareciam exibir sinais de leucopenia, embora não muito graves. Claro, esses foram apenas os sintomas iniciais. Mesmo para pessoas comuns expostas à radiação, os efeitos potencialmente nocivos podem surgir apenas após várias semanas ou meses. Foi o mesmo para os ratos. Experimentos foram realizados testando 2 grupos de camundongos, um exposto a uma quantidade letal de radiação e o outro a uma quantidade não letal. Demorou 3 a 4 semanas antes que qualquer observação vívida pudesse ser notada. Isso significava que os testes de microRNA deveriam ser essenciais. Um microRNA era uma pequena molécula de RNA não codificante envolvida na regulação da expressão gênica pós-transcricional encontrada em plantas e animais. Houve especulações de que o RNA regulava 1/3 da expressão do gene humano. Depois de mais 1 hora, os resultados do microRNA foram liberados. Do grupo A, 13% a 15% de microRNA em todos os 4 camundongos foram expostos a mudanças de radiação. Esta leitura aumentou para 19% para o grupo B. Shen Shen permitiu-se um suspiro de alívio ao notar esses resultados, todas as suas preocupações se foram. Devido a questões de tempo, não havia como investigar os efeitos posteriores por enquanto. Ainda assim, ele foi pelo menos capaz de confirmar que essa radiação não causou nenhum problema de risco de vida. Não havia mais necessidade de preocupação neste momento. Ao retornar às gaiolas, Shen Shen ergueu as sobrancelhas maravilhado ao ver o que estava sobre a mesa. Enquanto ele olhava para o relatório do laboratório, o camundongo irradiado na gaiola B estava roendo uma grande semente de melão. A pilha de sementes de melão fora da gaiola também parecia ter sido movida. Era como se uma mão invisível os tivesse empurrado na direção da jaula. O camundongo identificado como B1 sem dúvida começou a praticar o uso de seus superpoderes. Ao notar esse fato, Shen Shen esperou que terminasse a semente antes de capturá-la da gaiola. Com a mão direita segurando a cabeça, ele puxou o rabo com a mão esquerda. Rachadura. O ratinho que acabara de aprender a usar seu superpoder e tinha um futuro brilhante pela frente deixou o mundo sem nenhum gemido. Depois disso, Shen Shen executou todos os ratos nas 2 gaiolas, um por um.
Ele encontrou uma garrafa de ácido sulfúrico concentrado e derramou em um grande becker, e então jogou as carcaças de todos os ratos nele. Ocorreu a Shen Shen manter esses ratos vivos para observação de longo prazo, mas ele acabou desistindo da ideia. Afinal, os itens instanciados da unidade USB eram ainda mais confiáveis. A mesma lógica aplicada desde o primeiro NZ-48 ao tiro de imunidade até o mais recente AT-1. Manter esse grupo de ratos vivo pode lhe causar problemas no futuro. Em seguida, Shen Shen voltou ao laboratório subterrâneo. Desta vez, ele não vestiu um traje de proteção. Em vez disso, ele entrou na zona de quarentena e ligou o computador para fazer uma cópia do Chronicle 2, Darkness Rises e inseriu-o no drive USB. Shen Shen, que conhecia bem a rotina, logo arrastou o filme para a parte do cristal lapidado. Shen Shen respirou fundo antes de abrir a tela do computador. Quando ele puxou a mão de volta, o cristalino com seu leve brilho azul apareceu em sua palma. No momento em que saiu, o cristalino sentiu o campo de força biológico e imediatamente emitiu um guincho agudo. O brilho azul foi lentamente substituído por uma tonalidade vermelha. Estava liberando radiação. Shen Shen permaneceu segurando o cristalino dessa maneira. Ele sentiu o cristal esquentando lentamente antes de esfriar. 5 minutos depois, o cristalino voltou à sua forma original. Foi isso. Shen Shen largou o cristalino e tentou sentir algumas mudanças em seu corpo sem sucesso. Em seguida, ele se virou para o marcador ao lado dele e começou a imaginar a caneta sendo levantada por uma mão invisível. Não importa o quanto ele tentasse visualizá-lo, nada saiu disso. Foi porque a dosagem era muito pequena. Shen Shen balançou a cabeça. Houve uma cena no filme que mencionou que muitos usuários que foram expostos à radiação cristalina esperavam ficar mais cristalinos. Isso significava que o efeito da radiação era aditivo. Chegando a esse pensamento, Shen Shen instanciou ainda outro cristalino e o absorveu como havia feito anteriormente. Desta vez, Shen Shen sentiu algo em sua cabeça que não conseguia colocar em palavras. Shen Shen franziu a testa. Havia uma sensação de calor em seu nariz que o fez esfregar o nariz instintivamente. Uma pequena poça de sangue apareceu diante dele. Isso foi uma indicação dos estágios iniciais de aquisição da superpotência. Shen Shen se perguntou silenciosamente. Capítulo 159, 9 peças. Meia hora depois, havia 9 fragmentos cristalinos aos pés de Shen Shen. Um rato pesava cerca de 100 gramas. Shen Shen pesava 70.000 gramas, o que era 100 vezes o peso de um camundongo. A julgar pelo experimento de radiação anterior, um camundongo foi capaz de resistir à exposição total à radiação de um único fragmento cristalino. Isso implicava que Shen Shen deveria ser capaz de lidar com uma exposição à radiação combinada de 700 fragmentos cristalinos sem muitos problemas. Nesse caso, não deveria ser uma decisão precipitada absorver 9 peças cristalinas de uma só vez. Assim como a observação vista no filme quando exposto à radiação cristalina, o nariz de Shen Shen começou a sangrar. Uma grande mancha em sua camisa estava tingida de vermelho pelo sangue. Shen Shen estimou vagamente que havia perdido aproximadamente 100 milímetros de sangue com a exposição à radiação, o que equivalia à quantidade de meio saco de doação de sangue. O sangramento do nariz de Shen Shen parou rapidamente quando ele interrompeu o processo de irradiação. Ele fechou o laptop, empacotou o drive USB junto com o fragmento de cristalino que estava exausto de sua energia e começou a pensar. O relatório de pesquisa dos fragmentos cristalinos também foi divulgado. Como esperado, eles eram tetróxido de alumínio-magnésio, que era a fórmula química do espinélio. Com base no preço de mercado da Federação Terrestre, um espinélio do tamanho de um punho esculpido em uma escultura artística deve valer centenas de milhões de dólares americanos. No entanto, parece que Shen Shen tinha o menor interesse em leiloar esses espinélios. Ele fez Shen Kao esmagar o espinélio em pedaços em pó, misturá-los no lixo junto com outros cacos de vidro e outros enfeites, e os descartou. Depois de se livrar do lixo, Shen Shen finalmente se sentou no laboratório e começou a experimentar seus poderes recém-adquiridos. Para começar, ele se sentou em frente à mesa de teste com um gravador montado à sua frente e começou a gravar. Depois disso, Shen Shen olhou para um marcador preto colocado sobre a mesa. Ao invocar um pensamento, ele teve a sensação de que havia uma corda presa ao objeto à sua frente. Shen Shen tentou levantá-lo suavemente e o marcador começou a ser levantado. Do ponto de vista de Shen Shen, a caneta marcadora pairava no ar e girava em círculos repetidamente. Era como se estivesse suspenso no ar por uma corda. Parar. Shen Shen emitiu uma ordem em sua mente para fazer o marcador parar de girar. Como esperado, o marcador giratório parou de repente, como se o ar ao seu redor tivesse congelado no lugar. Estava suspenso no ar, imóvel. Ao testemunhar esta cena, uma ideia ocorreu de repente a Shen Shen. Ele tentou fechar os olhos. Clique. Um barulho se seguiu imediatamente depois, era o marcador batendo contra a superfície da mesa. Influenciado pela linha de visão? Não, provavelmente não.
Shen Shen manteve os olhos fechados. Ele virou a cabeça e examinou a mesa em sua mente. Certamente, fios finos começaram a surgir em sua visão. Com os olhos ainda fechados, ele foi capaz de sentir a superfície lisa e fria da mesa, bem como uma longa faixa de objeto colocada sobre a mesa. Seguindo a vontade de Shen Shen, a caneta marcadora que caiu sobre a mesa balançou lentamente no ar novamente. Eu sabia, essa habilidade não tem nada a ver com a visão do usuário. O aspecto visual serve apenas como uma ajuda para ajudar a visualizar melhor os efeitos da habilidade. Ao perder de vista o objeto-alvo, o efeito de manipulação da habilidade no objeto também é subconscientemente cortado. Deve ser possível superar esse comportamento com mais prática. No mínimo, isso prova que a habilidade não vem da visão do usuário, mas de algo mais profundo dentro do cérebro. Shen Shen murmurou para si mesmo em voz baixa com os olhos ainda fechados. O experimento ainda estava acontecendo. Shen Shen permitiu-se sentir levemente a caneta flutuante. Ele sentiu a construção, a temperatura e a forma da caneta marcadora. Ao contrário de tocá-lo com as mãos, essas sensações foram transmitidas à mente de Shen Shen de outra forma. Foi uma sensação verdadeiramente maravilhosa. Ao contrário da visão, audição, olfato ou tato, essa era uma sensação totalmente nova. Shen Shen nunca havia sentido algo assim em seus mais de 20 anos de vida. Quando ele tentou aplicar alguma força, ouviu um pequeno estalo vindo do marcador à sua frente. O corpo da caneta acrílica ficou ligeiramente deformado. Este é o poder em ação. É capaz de transmutar alguma forma de energia na mente em energia cinética direta usada para manipular objetos. É necessário dizer que tudo isso eram meras especulações da parte de Shen Shen. Quer descobrir que tipo de energia era essa e o funcionamento por trás da transmutação de meros pensamentos em energia cinética. Isso exigiria uma quantidade intensiva de experimentação. Em seguida, Shen Shen largou a caneta marcadora flutuante. Ele começou a avançar com sua consciência com os olhos ainda fechados. Em sua mente, ele sentiu um grande número de fios se estendendo de sua mente, eles começaram a chegar na frente dele. No entanto, esses fios não conseguiram se estender mais depois de chegarem perto de 1 metro. Parece que a habilidade só é capaz de se estender cerca de 1 metro para fora. O alcance do controle parece diminuir à medida que a distância aumenta. Shen Shen fez uma breve análise. Depois disso, ele tentou replicar o mesmo efeito em sua mente, exceto que desta vez, ele os estendeu para fora em todas as direções. Desta vez, os fios atingiram seu limite a cerca de meio metro de distância. O alcance pode se estender até 1 metro se sondado em uma direção. Ao distribuí-los igualmente em todas as direções, sua área de efeito foi limitada a apenas meio metro. Embora não fosse um número particularmente impressionante, Shen Shen não estava abatido. Afinal, esses poderes poderiam ser melhorados com mais prática. Shen Shen também poderia extrair cristalino infinitamente para aumentar sua capacidade de energia. Se essa habilidade não é limitada pela visão, ela não poderia substituir essencialmente meu sentido de visão como outra forma de dispositivo sensorial. Shen Shen considerou silenciosamente. Ele lentamente abaixou a cabeça como se estivesse olhando para a mesa, a única diferença é que seus olhos se fecharam. Na percepção de Shen Shen, ele estava gradualmente se aproximando da bancada de testes. O que antes era a superfície lisa do tampo da mesa de empoche aumentou o zoom até se transformar em uma superfície áspera e com textura irregular. Nessa extensão não era facilmente alcançável, ele tinha que manter um fluxo constante de foco. Não, só consigo ampliar um pouco acima de 100 vezes, no máximo. Ainda não consigo ver as bactérias, muito menos a estrutura molecular. Depois de um tempo, uma carranca involuntária apareceu no rosto de Shen Shen. Mesmo sendo capaz de aumentar o EON 100 vezes em um objeto selecionado usando a habilidade, ele não conseguiu aumentar o EON no escopo do micro-organismo. Ele ainda não tinha certeza se isso era devido à sua concentração de poder atual ou influenciado por outros fatores. Ainda assim, fazia sentido, já que o tamanho das bactérias geralmente variava entre 1 e 5 microns. Os humanos precisariam ampliar sua visão 300 vezes apenas para ver o contorno das bactérias. Para a observação posterior, foi necessária uma ampliação de mais de 1000 vezes. Sentir a estrutura molecular de uma substância estava em um plano completamente separado, já que era necessária uma ampliação de 2 milhões de vezes. Shen Shen se perguntou, havia alguma chance de amplificar a habilidade em escala microscópica, além de um aprimoramento na escala macroscópica? Da maneira como Shen Shen viu, se a atualização subsequente da habilidade no filme fosse interpretada como uma atualização em termos de quantidade, então o aprimoramento em microescala deveria ser considerado uma atualização de qualidade. Enquanto Shen Shen estava imerso em pensamentos profundos, ele de repente sentiu uma pontada aguda na ponta do nariz. Um jorro de sangue saiu. Aproximando-se do meu limite. Shen Shen calmamente abriu os olhos. Ele se sentiu grogue e sua cabeça estava girando. Ele foi até a pia e jogou água fria na testa e na ponta do nariz. A água utilizada no laboratório era água subterrânea filtrada com temperatura inferior a 10 graus.
No momento em que Shen Shen jogou água no rosto, ele sentiu um calafrio emanando de seu corpo, despertando-o em seus sentidos. O sangramento de seu nariz finalmente parou depois que mais algum tempo se passou. Decidindo interromper o experimento, Shen Shen estava usando e empacotou o drive USB. Ele então se virou para sair do laboratório e fez com que Shen Kao o levasse de volta ao Sepoy of the Seas. Quando Shen Shen se despediu, uma fechadura eletrônica que indicava verde ficou vermelha quando o laboratório operado por Little X se trancou. Capítulo 160 Especulações iniciais de superpotência. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. 2 dias depois, Shen Shen voltou ao laboratório subterrâneo com uma grande quantidade de dispositivos experimentais. A primeira coisa que Shen Shen fez ao retornar ao laboratório foi retirar o cartão SD do gravador de experimentos e inseri-lo no computador. Ele começou a revisar as filmagens de 2 dias atrás. Na filmagem, Shen Shen estava sentado em frente à câmera com os olhos fechados. Posicionado na frente dele estava um marcador preto girando no ar. Influenciado pela linha de visão? Não, provavelmente não. Este é o poder em ação. É capaz de transmutar alguma forma de energia na mente em energia cinética direta usada para manipular objetos. Parece que a habilidade só é capaz de se estender cerca de 1 metro para fora. O alcance do controle parece diminuir à medida que a distância aumenta. Perto do meu limite. Quando o vídeo começou a mostrar Shen Shen tendo hemorragias nasais, uma filmagem terminou. 2 dias atrás, enquanto Shen Kao levava Shen Shen de volta ao navio de cruzeiro, ele sentiu que não aguentava mais. Sentado no carro em movimento, ele podia sentir sua mente flutuando distraidamente. Era como a sensação de que você tem quando começa outro jogo pela manhã depois de passar a noite inteira no cibercafé. Esta foi a primeira vez que ele experimentou tais sintomas desde que tomou o NZ-48. Pôde-se ver que os efeitos da radiação foram mais do que parecem. Ao retornar ao Sepoy of the Seas, Shen Shen mal reuniu forças para trancar a porta da sala de distribuição de energia e conectar o drive USB de volta à porta de carregamento antes de cair em um sono profundo. Shen Shen dormiu do meio-dia até a manhã do dia seguinte. Na manhã seguinte, Shen Shen foi acordado por sua barriga faminta. Uma fome enlouquecedora tomou conta de seu corpo e mente, como se ele estivesse morrendo de fome por 3 ou 4 dias. Só recuperou as forças depois de devorar meio quilo de chocolate e 6 bifes. Este fenômeno deve ser o resultado de alguma forma de mudança acontecendo dentro de seu corpo. Se a estimativa de Shen Shen estivesse correta, o cristalino provavelmente havia configurado partes de sua estrutura de DNA. Este não era o tipo de transformação que ocorreria em apenas um dia. Shen Shen pegou vários sacos grandes de barras energéticas do centro de pesquisa. Essas barras de energia foram originalmente destinadas ao consumo dos membros do PNCS durante suas tarefas. As calorias contidas em uma barra de energia devem durar um adulto regular ao longo do dia. Depois de revisar a filmagem do outro dia, Shen Shen colocou o gravador na frente dele mais uma vez. Ele então pegou uma célula de carga e a colocou sobre a mesa. Uma célula de carga se assemelhava a uma balança eletrônica em forma de disco, exceto que media a força como tensão e pressão em vez de peso. Shen Shen planejou medir a força atual de sua habilidade dessa maneira. Após o início do experimento, Shen Shen colocou a célula de carga sobre a mesa e apoiou-se na mesa com os braços cruzados. Ele fixou seu olhar intensamente na célula de carga. Imediatamente depois, Shen Shen sentiu filamentos invisíveis aparecendo em sua mente, eles se espalharam e começaram a tocar a célula de carga. O visor eletrônico ao lado exibia 3,4, a unidade de medida seguinte era mN. Shen Shen franziu a testa, obviamente não muito contente com o resultado. Ele bateu na célula de carga aplicando uma quantidade menor de pressão. 0,5 mN. Shen Shen repetiu essa sequência mais de 100 vezes. Ele ficou tão baixo quanto 0,3 mN e tão alto quanto 4 mN. Salvo a leitura mais alta e mais baixa obtida, a média foi de 1 mN. Shen Shen inclinou a cabeça e parecia estar pensando profundamente. mN foi equivalente a 0,001 N. De acordo com a segunda lei de Newton, F é igual a ma, ele deveria ser capaz de simular uma aceleração de 1 metro por segundo 2 em um objeto pesando 1 grama. Este era o nível atual de concentração da energia dentro da mente de Shen Shen. Este foi um nível bastante terrível. Para ser justo, Shen Shen ainda não estava familiarizado com a habilidade. Deve haver uma melhora quando ele começou a praticar. Depois disso, Shen Shen tentou atacar a célula de carga com a maior quantidade de força que pode reunir. Ele ouviu um claro dung da célula de carga como se tivesse acabado de ser atingido por uma força invisível e o display eletrônico mostrou 36 N. Isso mesmo, N. Isso significava que Shen Shen conseguiu evocar uma força de quase 0,3 N usando sua mente. Shen Shen deu várias outras tentativas depois disso e obteve os mesmos resultados todas as vezes. Depois de completar o benchmark de força, Shen Shen pegou um recipiente do tamanho de um pão.
Ao abrir a caixa, foi revelado que seu conteúdo era uma caixa de pesos padrão para uso em experimentos. A categorização padrão internacional para pesos foi I1 e 2, F1, F2, M1 e M2. I2 foi o mais preciso da coleção, capaz de apontar até os miligramas. Peso de aço inoxidável não magnético JF-1. Cilíndrico. Grau de peso I1. Shen Shen murmurou para o gravador enquanto colocava um par de luvas descartáveis. Usando uma peça que veio com a caixa, ele gentilmente ergueu o menor peso de 1 miligrama e o colocou sobre a mesa. O peso de 1 miligrama tinha a forma de uma pequena folha de mental. Era tão pequeno que pode ser facilmente levado por uma rajada de vento. Shen Shen tentou levantá-lo. Ele foi capaz de suspender o peso de 1 miligrama no ar sem despender muito esforço. Nesse caso, Shen Shen decidiu que iria apenas pular o peso do miligrama e pegou o peso de 1 grama. Shen Shen ainda achou relativamente fácil levantar o peso. Ele foi capaz de fazer o círculo de peso sem esforço em torno de sua cabeça. Depois disso, Shen Shen experimentou os pesos de 5 gramas e 10 gramas. Quando chegou ao peso de 50 gramas, sua expressão mudou. Ele podia sentir distintamente que era necessária uma quantidade maior de concentração para controlar o peso de 50 gramas com sua mente. Não chegou nem perto do esforço exigido para o peso de 10 gramas, seja em termos de velocidade e agilidade. Com isso, Shen Shen decidiu que era hora de pausar o experimento. Ele foi para o lado para pegar várias barras energéticas e chocolate e começou a comê-los. Depois de terminar de comer, ele voltou para a mesa de experimentos e tentou a sorte com o peso de 100 gramas. Com esse peso, Shen Shen mal conseguia levantá-lo, se é que conseguia. Era como fazer um bebê balançar um martelo, os movimentos resultantes eram muito lentos e desajeitados. Shen Shen anotou todos os dados acumulados até agora e voltou sua atenção para o maior peso. O maior peso era aproximadamente do tamanho de meio punho, o rótulo exibia 500 gramas. Shen Shen foi em frente e colocou o peso à sua frente e apertou os olhos enquanto visualizava o peso suspenso no ar. De repente, o peso gigante começou a tremer como se algo estivesse tentando levantá-lo, mas não conseguiu reunir força suficiente para fazê-lo. Em meio ao seu estrondo agitado, Shen Shen de repente gemeu. Acender. Em um instante, o peso produziu um som ouço e se moveu por um breve momento antes de bater de volta na mesa com um bang. Ufa! Shen Shen parecia ter esgotado toda a energia dele quando sua visão ficou preta quando ele sentiu outra sensação de calor em seu nariz. Quando ele estendeu a mão e tocou o nariz, o sangue jorrou novamente. Como suspeito, o esforço excessivo da habilidade acima de um certo limite causa sangramento nasal. Isso é causado pelo excesso de trabalho do cérebro que rompe os capilares nasais. Shen Shen continuou especulando enquanto ia até a pia para estancar o sangramento. Depois de parar o sangramento para sempre, Shen Shen não arriscou mais continuar o experimento. Se ele continuasse sangrando assim regularmente, acabaria tendo anemia e enfraqueceria seu corpo. Isso explicava por que Andreu, o protagonista do filme, sempre parecia pálido e doente, enquanto seu primo não apresentava sintomas semelhantes. Talvez fosse porque ele havia se sobrecarregado com o treinamento. Shen Shen ficou sem palavras e balançou a cabeça, sua mente de repente voltou à questão fundamental menos. Para resumir, o que era esse poder que ele adquiriu? Proeza mental amplificada. Telecinese. Ou era algo mais? O propósito dos últimos experimentos controlados era descobrir o princípio subjacente por trás de suas habilidades. Se ele pudesse descobrir a essência de suas habilidades e as teorias científicas por trás disso, ele seria capaz de incorporar métodos específicos e direcionados para fazer algo com eles. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.